A real, assim, eu vou também falar a real, né? Porque o caso dos Estados Unidos tem muita imigração ainda de gente da Ásia, que em geral ocupa postos de trabalho mais avançados e não professam religião nenhuma. Você tem muitos hispânicos que são cristãos. Na Europa não, você tem muito muçulmano. Como você tá tendo um processo avançado de quase troca populacional ali, porque os europeus, eles vão ficando velhos, a natalidade do europeu é baixa, e aí você tem um fluxo de imigrantes, esses imigrantes chegam, eles se integram parcialmente à sociedade, e eles têm uma natalidade maior, naturalmente as gerações mais jovens tem uma proporção muito grande de imigrantes. Noruega e Suécia, determinadas regiões é 50% a 60%. Ou seja, daqui 20, 30 anos, quem tá tocando os postos de trabalho e tal, são esses imigrantes e os valores deles. E esses imigrantes não vão aceitar, em grande medida, essa nova moral woke. Você vai ter conflitos nesses lugares. E mesmo os moradores de lá, como é que vão fazer? Porque o que a gente tá vendo, isso tá começando a acontecer nos Estados Unidos, que são as mudanças de pessoas entre estados. Então o cara sai da Califórnia, ou seja, o cara fica votando em democrata na Califórnia, destrói a Califórnia e se muda pro Texas. Vai pra Austin, no Texas. Não, isso aqui, eu gosto de ficar ouvindo lá, vou comer barbecue aqui no Texas e vou votar num democrata. Aí começa a estragar Austin, já ele vai pra Flórida. Começa a acontecer isso. Na Europa, existe, por exemplo, algumas famílias em certos países escandinavos, tem até matéria sobre isso. Algumas estão se mudando pra Polônia. Polônia tá num processo de crescimento. Cara, gente formada em países nórdicos é considerado um profissional bom, tal. Ele se muda, por exemplo, pra uma Polônia da vida. Você vai começar a ver isso começar a acontecer. Mudança entre países ali dentro da União Europeia, as pessoas procurando emprego em lugares diferentes, não apenas por razões econômicas, mas por razões de criação, razões até morais. A gente vai acontecer e ver isso por quê? Porque na Europa essa questão de identidade e o fluxo de imigrante professando culturas e religiões muito diferentes, a religião secular ocidental de lá, isso vai dar crise, vai dar caca, mas aí é problema deles. E aqui, o que nós temos, né? Eu vou fazer uma comparação disso que eu tô falando com o censo que saiu aí. Saiu um censo aqui no Brasil e ele mostra que a população não cresceu como imaginado. Na verdade, a população do país praticamente estagnou. Não tem boom demográfico mais, as pessoas não estão nascendo, as pessoas estão envelhecendo. E aí eu fui pegar o gráfico. Quais foram os estados que mais cresceram no Brasil em população? Aí você vai falar, Roraima cresceu 41% e Santa Catarina 21%. Nenhum estado cresce em termos de natalidade na ordem de 41% ou de 21%. Ou seja, o que aconteceu em Roraima e Santa Catarina, Junito? Migração! Roraima teve uma migração gigantesca de venezuelanos, ou seja, uma parte importante do crescimento aí de Roraima são refugiados venezuelanos, e a população era tão pequena que qualquer 10, 20 mil pessoas que entra já é uma mudança bem grande. Ali, ou seja, a população de Roraima saiu de 500 mil habitantes para 600 mil habitantes, entendeu? Então assim, além de ter natalidade um pouco mais alta ali naquela região, além de você ter um agro forte, gera oferta de emprego, você teve uma entrada de refugiados enorme. E Santa Catarina, que aumentou em 1,4 milhão o número de habitantes. É migrante regional. Você pega a região norte e litorânea de Santa Catarina, tem gente vindo, especialmente de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Nordeste, se mudando para lá, especialmente o Nordeste. Isso já é reportado nos sistemas de saúde lá de Santa Catarina. Aí os outros estados que mais... São 12 anos só. 12 anos. 2010 a 2022. Nossa, não cresceu nada, na verdade. Vamos lá. Mato Grosso, em terceiro lugar. Goiás, em quarto lugar. Acre, em quinto lugar. Acre, novamente, qualquer... 20, 30 mil pessoas, que já é um baita mudança. Amazonas, Mato Grosso do Sul. Veja só, tirando o Acre e Amazonas aí, ainda que é muito agro. Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, basicamente, sei lá, funcionários públicos pra cá, funcionários públicos pra lá. Paraná, estado riquíssimo com agro muito forte. E logo depois, Amapá, ficou praticamente igual ao Amapá, né? Tocantins, agro. Espírito Santo, aí já não sei dizer. São Paulo, eterno refúgio de imigrantes. Pará, agro. Sergipe, não sei dizer o motivo. E aí começam os estados que basicamente cresceram bem menos, né? Aí vai Sergipe, Paraíba, Piauí, Minas, blá blá blá. O que nós temos? Os que mais perderam gente são estados com Alagoas, Rio de Janeiro, Bahia, Rondônia, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, eu imagino que seja uma questão de natalidade menos, que mesmo ele já tinha um problema de natalidade muito grande, e eu não acho que tanta gente se mudou pro Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro é êxodo, né? Rio de Janeiro é êxodo. Agora, os estados, basicamente, se for pegar assim uma amostra dos 10 últimos, Alagoas, Rio de Janeiro, Bahia, Rondônia, Rio Grande do Sul,
Pernambuco, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Piauí e Paraíba, vamos botar aí, você tem praticamente todos os estados do Nordeste, que são estados que costumam, não sei se ainda, mas sempre costumaram apresentar natalidade maior, mas crescem menos proporcionalmente. Ou seja, para onde está indo essa população deles? Para os outros estados, meus amigos. O Brasil não está recebendo um fluxo gigantesco de imigrantes de outros países. O Brasil não é um país de oportunidade. E tampouco catarinenses começaram a se reproduzir em massa, ou a população de Roraima começou. Não. Você teve alguns lugares imigrantes, como é o caso de Roraima, outros você tem um fluxo migratório interno, o que é natural. Só que nós podemos encontrar certos padrões no fluxo migratório. Pessoas que, vamos falar em estados administrados pela esquerda brasileira, migram para estados administrados pelos antipetistas. As pessoas saem desses estados e migram. E ao mesmo tempo o Brasil elege os políticos ligados aos estados que oferecem os piores desempenhos em IDH, em segurança pública, que está incluso ali em IDH, e crescimento econômico. Então nós temos um problema que você acaba sempre gerando uma pressão nos serviços públicos, nos estados que trabalham melhor e que acabam votando melhor, temos um padrão aí, e nos estados que geram maior oportunidade econômica, que são o caso, e isso está bem claro no gráfico, os estados que têm o superávit de balança comercial garantido, que são os estados do agro, tá? Goiás, Mato Grosso, Tocantins, todos esses estados que estão fazendo uma lição de casa econômica gigantesca, tá? Os estados do agro, eles são estados que estão recebendo o fluxo migratório. Ou seja, há certos padrões que precisam ser dados aqui. As regiões mais pobres do Brasil têm que ter uma atenção, uma mudança não apenas econômica, mas cultural e política, para elas também receberem pessoas de outros estados, para elas crescerem economicamente e não ficarem eternamente exportando as pessoas para os outros estados. Nós temos esse problema. A gente precisa melhorar a vida dessas pessoas urgentemente, a vida desses estados. E aí a democracia brasileira não está conseguindo resolver esse problema. Porque como é que pode o Flávio Dino, que é um cara que tem um estado que não está dando certo de maneira alguma, que é o Maranhão, se tornar um homem tão importante na República? Temos um dado aí, cara. E não adianta a gente ficar com essas briguinhas. Eu vejo aquelas brigas, tipo, sulistas xingando gente do Nordeste, e gente do Nordeste xingando... Parem com essa desgraça. Parem com essa desgraça, que isso não vai levar a lugar nenhum. O problema é o seguinte, os fatos estão aí, o Brasil tá com um problema, assim, as famílias não estão tendo mais filhos. Eu sou um exemplo disso. Tenho 39 anos, não tenho filhos, sou solteiro. Entendeu? Outro exemplo disso, pessoas que moram em grandes cidades, que são violentas, elas estão saindo dessas cidades. O censo também vai nessa linha, ou seja, a violência urbana, ela tá fazendo com que as pessoas saiam das cidades e elas vão pro interior, muitas vezes ganhar menos e produzir menos, mas ter uma vida um pouco mais tranquila. Há também um êxodo pro interior, porque você tem mais oportunidades por causa do agro, mas o agro que existe aqui no Brasil, e aí prestem atenção no que eu tô falando, não é um agro gerador de tantos empregos, porque por ser um agro tão competitivo, é um agro muito mecanizado, muito automatizado. E ele precisa ser assim, não tô vindo com um papo de esquerda, forma alguma. Não mexam no que tá dando certo. O que tem que ter a gente tem que pensar como o Brasil, por isso que eu acho que tem que ter um pensamento político-econômico que envolva planejamento em alguma medida. O que eu posso criar de uma agroindústria pra... Sabe igual, vocês já foram no mercado e viram umas latinhas de milho, de ervilha, de uma marca francesa que chama Bonduelle? São produtos advindos da agricultura enlatados em outros países, tá? Que são vendidos como produtos industrializados com valor agregado, produtos lá da Europa, via de regra. A Holanda, ela fatura mais com a agricultura dela, mesmo sendo desse tamanhico aqui, porque você tem toda uma máquina agregadora de valor numa agroindústria, que faz com que eles ganhem mais dinheiro que a gente num setor que a gente deveria dominar. A latinha que tinha que ter nos outros países era brasileira, não latinha francesa. Tem que ter latinha de produto com marca brasileira rodando o mundo inteiro. Produto com qualidade, explorando tudo. Tinham que ter marcas com queijos brasileiros também, com produtos de toda ordem. Laranja, a gente exporta o suco pra comprar depois de fora. Exato, é ridículo. Os americanos, as marcas de suco lá, aquela Tropicana americana, a principal marca de suco dos Estados Unidos, que é a Tropicana ainda, é laranja brasileira. Daí a gente exporta pra cá. Tô tomando um suquinho americano. Ridículo. A galera não, Tropicana é legal. O cara manda aqui da Cutrale um container de suco concentrado, um xarope. Você deve ter tomado aquele xarope de laranja, né? Sim.
Tanjal, Lanjal, né? E manda aquilo lá concentrado pros Estados Unidos. O cara dos Estados Unidos faz os negócios dele lá, industrializa, tem marca, a marca patrocina show, gira toda uma indústria e a gente aqui, Não, Renan, chupando o dedo. eu sou um ANCAP, eu digo que não. Na verdade, isso é bom para o Brasil mandar sem valor agregado. É isso aí. O Brasil é bom nisso, tem que fazer cada isso. foque no que é bom. Não, tem que ter indústria sim. E aí não tem indústria, porque assim, a gente fala dessas coisas, aí eu vejo, por exemplo, a Volkswagen avisando que vai parar a produção. Ah, mas o Lula montou um plano agora de isenções. É óbvio que o Lula montou, porque o Lula não vai atacar o problema de competitividade do Brasil. O problema de competitividade do Brasil ainda é um problema de trabalhista, ainda é um problema de energia, ainda é um problema ligado a dinheiro caro. O dinheiro é caro porque o governo gasta demais e gasta mal. É um problema de mão de obra e é um problema de infraestrutura. É um problema que envolve todas essas coisas. Pra atacar isso tem que ter um governo com tesão e com plano. Ninguém tem plano. Ninguém tem plano. Nós vamos ter um plano, que é o plano do livro amarelo, que a gente vai lançar em 2025. E a gente vai ouvir liberais, vai ouvir desenvolvimento, vai ouvir todo mundo. Porque também não compra esse discurso liberal do tipo, é só cada um troca o que quiser. Não, tem que ter valor agregado aqui. Porque, já que, por exemplo, Goiás está recebendo migrantes do Brasil inteiro, especialmente dos estados mais pobres, para trabalhar lá, para essas pessoas simplesmente não irem morar numa favela ao redor das cidades, vivendo dos serviços das pessoas que têm uma renda alta por causa do agro, você tem que ter uma indústria que transforme aquela produção em outras coisas com valor agregado para gerar outros empregos. Esses outros empregos são distribuídos para as pessoas. O Brasil exporta. Nós precisamos disso. É disso que precisa. E eu vou falar um negócio. Eu não queria ficar falando de trans, de criança trans o tempo todo. Eu queria falar disso, porque é isso aqui que vai resolver o problema do Brasil. Só que ao mesmo tempo, uma das razões para nossa baixíssima produtividade e do nosso eterno subdesenvolvimento é a gente ficar sendo refém de agenda político-cultural que vem desses países desenvolvidos. E que aí fica aqui, não tô tratando esse tema, eu tô tratando, sabe do quê? De criança trans. Criança trans. Nem existe essa bagaça. Ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.